Em um auditório lotado, uma mulher invisível foi transformada em alvo de risos por um milionário arrogante que acreditava estar acima de todos. O que ninguém sabia é que por trás do uniforme simples e do silêncio resignado existia uma mente capaz de reescrever o destino em poucos minutos. Quando um desafio impossível foi lançado em público, algo inesperado aconteceu e o poder mudou de lado diante de centenas de testemunhas. O que começou como humilhação se tornou uma virada tão impactante que ninguém naquele lugar saiu o mesmo. Antes de descobrir como essa história surpreendente se desenrola, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais relatos que provam que o verdadeiro talento nunca pode ser apagado. O mármore branco do saguão principal da Universidade Federal de Brasília refletia a luz fria dos tubos de neon com uma frieza quase cirúrgica. Eram 4h20 da manhã quando Fernanda empurrou o carrinho de limpeza pelo corredor central, as rodas rangendo em um ritmo baixo e constante que ela já nem ouvia mais. 6 meses de gravidez tornavam cada passo mais pesado do que o anterior, e ela havia aprendido a distribuir o peso do corpo de um modo quase mecânico, a coluna sempre ligeiramente inclinada para compensar o que crescia dentro dela. O corredor estava vazio. Estava sempre vazio naquele horário, e era exatamente isso que ela precisava. Ela parou diante da porta do bloco C e buscou o molho de chaves no avental azul marinho. A etiqueta desbotada na chave certa dizia Audient Professor Alcântara, e ela a encaixou na fechadura com a familiaridade de quem repete o gesto há mais de um ano. O auditório se abriu diante dela como uma boca escura. Ela acendeu apenas as luzes do corredor lateral, o suficiente para trabalhar sem chamar a atenção de quem passasse lá fora. O evento começaria em menos de 5 horas. Ela sabia disso porque vira os cartazes espalhados pelo campus há semanas. O Congresso Nacional de Inovação Farmacêutica, com a presença confirmada do empresário Henrique Saldanha, fundador do Grupo Saldanha de Laboratórios, considerado o homem mais influente do setor privado de saúde no Brasil. O nome dela já esteve em alguns desses cartazes, anos atrás. Em letras menores, claro, mas estava. Fernanda passou o pano no primeiro fileira de cadeiras e deixou o pensamento ir embora antes que ele doesse demais. Ela tinha 32 anos e uma história que preferia não contar. Graduada com louvor em farmácia pela própria universidade, onde agora varria o chão, fizera mestrado em farmacocinética com uma pesquisa que atraíra a atenção de professores e de 1 ou 2 pesquisadores de fora. Tinha o começo de um doutorado, um orientador que acreditava nela e a sensação, rara e frágil, de estar no lugar certo. Depois vieram as complicações. Uma gestação não planejada com um homem que desapareceu antes de ela terminar a primeira frase da conversa. Uma licença médica que se estendeu. A bolsa de pesquisa cortada por irregularidade burocrática que ela não teve forças de contestar no momento certo. O orientador transferido para outra instituição. E quando voltou, o laboratório que fora seu já tinha outro nome na porta. Não havia ninguém a culpar de forma clara. Era o tipo de colapso que acontece devagar, invisível, construído de descuidos sobrepostos até virar uma ruína. Ela pediu o emprego de auxiliar de serviços gerais 6 meses depois. A coordenadora de recursos humanos olhou para ela com aquela expressão que Fernanda passara a reconhecer. Uma mistura de pena contida e alívio por não ser ela. A contratação foi rápida. A universidade sempre precisava de faxineiras. O auditório tinha capacidade para 300 pessoas e um quadro negro antigo no centro do palco que ninguém usava mais, mas que a direção se recusava a remover por razões que Fernanda nunca compreendeu. Quando chegou à frente do palco para limpar o rodapé, ela notou que alguém havia escrito no quadro. Não era incomum. Professores às vezes deixavam anotações para a aula seguinte ou esqueciam equações do dia anterior. Mas aquilo não era uma anotação descuidada. Era um problema. Um problema longo, detalhado, escrito com giz branco em letras miúdas e precisas, ocupando quase 2/3 do quadro. Fernanda encostou o cabo do rodo no carrinho e se aproximou sem perceber que estava fazendo isso.
A equação central envolvia a modelagem farmacocinética de múltiplos compartimentos, exatamente o campo em que ela trabalhou por quase 4 anos. Havia parâmetros de distribuição, constantes de eliminação, uma integral que descrevia a curva de concentração plasmática de um composto em 2 tecidos simultâneos com absorção diferenciada. Era o tipo de problema que aparecia em congressos de alto nível, não em quadros de universidade às 4 da manhã. Fernanda inclinou a cabeça. Havia um erro na segunda linha da derivação. Sutil, mas estava lá. Ela ficou parada por um momento, olhando para o erro com a mesma expressão que tinha quando, anos atrás, encontrava inconsistências nos dados do laboratório. Concentrada, quieta, e com aquele leve apertar nos lábios que seu orientador chamava de o rosto que resolve problemas. Depois respirou fundo, ajustou o avental sobre a barriga e voltou ao carrinho. Tinha chão para limpar. Nas horas seguintes, o auditório foi tomando forma. Ela organizou as cadeiras, limpou as mesas laterais, repôs os copos d'água na mesa dos palestrantes, varreu o corredor de acesso e poliu o piso do palco com o equipamento que chiava mais do que deveria. Às 6h30, quando o céu do lado de fora começou a clarear com aquele roxo típico do cerrado antes do amanhecer, ela parou para beber água, encostada na parede dos fundos. O quadro continuava lá. O erro também. Fernanda fechou os olhos por um instante. Sentiu o bebê se mexer, um movimento lento e rotatório que havia aprendido a reconhecer como o filho acomodando o ombro. Colocou a mão sobre o abdômen sem pensar, um gesto automático que havia se tornado tão natural quanto respirar. Quando ela abriu os olhos, o quadro ainda estava na sua frente. Ela terminou o turno às 7h40. Empurrou o carrinho de volta para a sala de material. Lavou as mãos no banheiro de serviço, trocou os sapatos e saiu pelo corredor de acesso ao estacionamento. Do lado de fora, o campus começava a acordar. Estudantes com mochilas pesadas caminhavam em grupos dispersos. Um professor atravessou o pátio de bicicleta. Um grupo de funcionários da segurança conversava perto da guarita. Ninguém olhou para ela. Isso já não a surpreendia. Havia um modo de caminhar que as pessoas desenvolvem quando não querem ser vistas, e ela o havia aperfeiçoado sem querer. Cabeça levemente baixa, passos constantes, nenhum contato visual prolongado. Era quase uma habilidade, pensou. A arte de ocupar espaço sem reclamar atenção. Ela morava em uma república a 20 minutos a pé da universidade, dividida com outras 3 mulheres. O quarto era pequeno, mas tinha uma janela que dava para uma mangueira velha, e Fernanda havia aprendido a gostar daquela árvore de um jeito silencioso, como se gosta de coisas que não prometem nada, mas estão sempre lá. Ela dormiu até o meio-dia, acordou com fome, comeu o que havia na geladeira, arroz frio e metade de um abacate, e ficou sentada por um tempo na beira da cama, olhando para a parede. Às 14 horas, ela recebeu uma mensagem da coordenadora do serviço. Havia um imprevisto. A funcionária que cobriria o segundo turno do auditório havia desmarcado. Fernanda precisaria voltar às 16 horas para fazer a manutenção antes do início do evento. Ela olhou para a mensagem por alguns segundos. Depois digitou: "Tudo bem, eu vou." O congresso começaria às 18 horas. Ela estaria lá. O auditório, às 16 horas, tinha uma energia completamente diferente da madrugada. Técnicos de som testavam microfones com aqueles 3 toques ritmados que ecoavam pelo espaço vazio. Um homem de camisa branca ajustava o painel de iluminação no fundo da sala, jogando feixes coloridos contra o palco, como se estivesse ensaiando uma peça de teatro. 2 assessoras de comunicação da universidade circulavam com pranchetas, verificando a disposição dos banners e a mesa de credenciamento que havia sido montada na entrada. Fernanda entrou pelo corredor lateral com o carrinho de limpeza e passou por tudo aquilo, sem que ninguém levantasse os olhos. Sua tarefa era simples: uma última passagem no piso do palco, reposição de água nas garrafas dos palestrantes e verificar se os banheiros do corredor estavam em ordem antes que o público começasse a chegar. Ela calculou que precisaria de pouco mais de 1 hora. Seria suficiente para terminar antes das 17h30,
quando a recepção começaria. Mas quando subiu ao palco para polir o piso, o quadro negro voltou a chamar sua atenção. A equação ainda estava lá, intacta. Ninguém havia apagado. Fernanda parou com o pano na mão e releu a segunda linha da derivação. O erro era exatamente onde ela havia identificado na madrugada, uma constante de eliminação aplicada sem considerar a distribuição diferenciada entre os dois compartimentos, o que tornava a solução final matematicamente coerente, mas biologicamente impossível. Qualquer pesquisador experiente em farmacocinética identificaria o problema, mas apenas se soubesse onde procurar. Ela virou as costas para o quadro e continuou o trabalho. Os primeiros convidados começaram a chegar às 17h15. Fernanda ainda estava nos banheiros do corredor quando ouviu o movimento crescer do lado de fora. Vozes, sapatos de couro no mármore, o ruído seco de crachás sendo colocados. Ela apressou o passo, guardou os materiais de limpeza no armário de serviço e estava prestes a sair pelo corredor de acesso quando a coordenadora apareceu na sua frente. Dona Conceição tinha 50 e tantos anos, cabelos grisalhos presos com um elástico e uma eficiência silenciosa que Fernanda respeitava. Era a única pessoa naquele ambiente que a tratava pelo nome com uma consistência que não parecia esforço. Fernanda, você pode ficar mais 1 hora. A Márcia não vai poder cobrir o intervalo do congresso e vão precisar de alguém para repor o coffee break no corredor externo. Fernanda olhou para o corredor já animado, para os grupos de pesquisadores conversando em torno das mesas com toalhas brancas, para os garçons de colete posicionando bandejas. Sentiu o peso nas costas e o filho se mexer uma vez, devagar. Posso ficar, ela disse. O congresso abriu com uma fala do reitor da universidade, um homem alto de óculos que falou por 15 minutos sobre parcerias público-privadas e inovação responsável com a entonação de quem repete o mesmo discurso em contextos ligeiramente diferentes há anos. Fernanda estava no corredor externo, organizando xícaras, quando o som do microfone mudou de timbre e a plateia reagiu com um murmúrio diferente, mais agudo, mais ansioso. É um prazer imenso receber o Dr. Henrique Saldanha, fundador e presidente do Grupo Saldanha, parceiro estratégico desta universidade e um dos maiores nomes da indústria farmacêutica nacional. Os aplausos chegaram até o corredor como uma onda abafada. Fernanda conhecia o nome. Todo mundo no setor conhecia. Henrique Saldanha tinha 60 e poucos anos, havia construído um grupo de laboratórios que dominava 3 segmentos do mercado farmacêutico brasileiro e tinha a reputação de ser tão brilhante quanto impiedoso. Havia publicado artigos em revistas internacionais nos anos 90, antes de migrar completamente para o lado empresarial. Nos últimos anos, tornara-se também uma figura pública, frequente em entrevistas e painéis, sempre com aquela combinação de autoridade e desdém que certos homens de sucesso desenvolvem como uma segunda natureza. Ela o viu pela primeira vez quando ele entrou no corredor externo durante o primeiro intervalo. Henrique Saldanha era mais alto do que ela imaginava. Terno cinza escuro, relógio discretamente caro, cabelos brancos bem cortados. Vinha acompanhado de 2 assessores e de uma mulher de aparência corporativa que parecia filtrar o espaço à sua frente. O grupo parou perto da mesa de café e um dos assessores estendeu a mão para pegar uma xícara e derrubou uma colher que caiu com um tinido no chão de mármore. Fernanda estava a 2 passos. Ela se abaixou para pegar a colher antes que alguém precisasse pedir. Foi quando Henrique Saldanha a viu. O olhar dele percorreu o avental azul marinho, a barriga evidente sob o tecido, o carrinho de limpeza ao fundo. Havia naquele olhar uma avaliação rápida e completa que não deixava nenhum resíduo de consideração. Cuidado com o chão molhado, ele disse, sem olhar para ela diretamente. Não quero ninguém escorregando aqui. Um dos assessores deu uma risada curta, do tipo que não tem graça nenhuma, mas confirma a hierarquia. Fernanda colocou a colher na bandeja de descarte e voltou à sua posição. Não disse nada. Não havia nada a dizer. Mas algo naquele momento ficou. Não como mágoa. Ela havia desenvolvido uma espécie de impermeabilidade para esse tipo de coisa ao longo do último ano,
uma camada fina e resistente que protegia sem endurecer demais. Era mais como um registro, uma nota mental arquivada sem urgência. O segundo bloco do congresso começou às 18h40. Fernanda estava terminando a reposição do café quando a coordenadora apareceu novamente. Eles vão precisar de alguém dentro do auditório durante a sessão, só para manter a ordem dos copos e ver se algum equipamento precisa de ajuste. Você consegue? Fernanda olhou para o relógio na parede. Seus pés doíam. A lombar pedia descanso. O bebê estava quieto, o que era um bom sinal. Consigo, ela disse. Ela entrou no auditório pelo corredor lateral e ficou de pé junto à parede do fundo, discretamente posicionada entre a saída de emergência e o último bloco de cadeiras. A plateia estava quase cheia. 300 pessoas, talvez um pouco mais, em silêncio atento, enquanto um pesquisador apresentava dados sobre biodisponibilidade de compostos lipofílicos em modelos animais. Fernanda acompanhou a apresentação sem querer. Os slides eram bem construídos, a metodologia sólida, mas havia uma imprecisão na interpretação estatística que ela identificou no terceiro slide e não conseguiu deixar de ver nos seguintes. Quando a apresentação terminou, Henrique Saldanha subiu ao palco para o painel de encerramento. Ele falou sobre o futuro da inovação farmacêutica no Brasil, com a fluência de quem domina o assunto e sabe que domina. A plateia o ouvia com aquela atenção particular, reservada a quem tem poder e dinheiro suficientes para que suas opiniões pareçam fatos. Foi então que ele se voltou para o quadro negro ainda coberto pela equação e sorriu pela primeira vez desde que Fernanda o havia visto. Alguém aqui me disse que esse problema ficou no quadro desde ontem, ele disse, com aquele tom que mistura desafio e entretenimento. Eu mesmo o coloquei lá. É um problema real do meu departamento de pesquisa. Minha equipe ainda não resolveu. Ele fez uma pausa. Ofereço 3 milhões de reais a quem conseguir resolvê-lo agora, aqui, na frente de todos. A plateia reagiu com risos e comentários dispersos. Alguém aplaudiu. Henrique Saldanha varreu o auditório com o olhar, e quando seus olhos chegaram à parede do fundo, encontraram Fernanda. Ele sorriu novamente. Desta vez a intenção era completamente diferente. Ou quem sabe, ele disse ao microfone, com uma leveza que não era leveza nenhuma. A nossa funcionária de limpeza queira tentar. 3 milhões é muito dinheiro para quem precisa. A risada que percorreu o auditório foi longa demais para ser desconforto. Era diversão. Fernanda ficou parada junto à parede. Sentiu os 300 pares de olhos se virarem para ela ao mesmo tempo, como um refletor pesado e quente. Sentiu a barriga, o cansaço, os pés que latejavam. Sentiu a equação no quadro, que ela havia lido 3 vezes naquele dia e cujo erro conhecia como se fosse seu. E então, algo se moveu dentro dela. Não o filho, desta vez. Era outra coisa, mais antiga. Ela se afastou da parede. O silêncio que se instalou no auditório tinha uma qualidade específica. Não era o silêncio da expectativa, mas o da incredulidade suspensa, aquele instante em que o coletivo ainda não decidiu como reagir ao que está vendo. 300 pares de olhos acompanharam Fernanda enquanto ela saía da sombra da parede do fundo e caminhava pelo corredor lateral em direção ao palco, o avental azul marinho, o carrinho deixado para trás, a barriga de 6 meses projetada para a frente com uma dignidade que ela não havia planejado. Alguém na plateia sussurrou alguma coisa. Houve um riso abafado. Depois outro. Henrique Saldanha, ainda ao microfone, observava com aquela expressão de quem iniciou um jogo e agora está curioso para ver até onde vai. Não porque acredite que perderá, mas porque o espetáculo tem seu próprio valor. Ele fez um gesto amplo com o braço em direção ao quadro, como um apresentador de programa de auditório, convidando um participante improvável ao palco. Por favor, ele disse, com uma leveza que era uma faca disfarçada. O quadro é todo seu. Fernanda subiu os 2 degraus do palco sem pressa. Seus pés doíam desde as 3 da tarde e ela havia aprendido a separar a dor do movimento, a deixar que o corpo funcionasse independentemente do que sentisse. Chegou ao quadro e ficou parada por um momento, de costas para a plateia, olhando para a equação.
Era como rever um idioma que você fala desde criança, mas não usa há anos. Não havia estranhamento. Havia reconhecimento, imediato, limpo, quase afetuoso. Ela pegou o giz que estava na bandeja inferior do quadro. Era um pedaço curto, com uma das extremidades gasta, e ela o segurou entre o polegar e o indicador, com o cuidado mecânico de quem já escreveu com giz centenas de vezes, em situações onde errar tinha consequências reais. O problema, ela disse, com uma voz que não havia planejado usar em voz alta naquele dia ou naquele ano, está na segunda linha. A voz saiu mais firme do que ela esperava. Não alta, mas clara, com aquela qualidade que professores desenvolvem quando precisam ser ouvidos por pessoas que estão olhando para outras coisas. A plateia ficou quieta de um modo diferente. Fernanda apontou para a derivação com o pedaço de giz. A constante de eliminação aqui foi aplicada como se os dois compartimentos tivessem a mesma taxa de distribuição. Mas esse composto, pela estrutura da equação, é lipofílico com alta afinidade pelo tecido adiposo, se comporta de modo assimétrico, o que significa que a integral precisa ser separada por compartimento antes de qualquer operação de eliminação. Ela começou a escrever ao lado da equação original. Sua letra no quadro era pequena e precisa, sem ornamentos, o tipo de escrita que pertence a laboratórios e não a salas de aula convencionais. Se eu tomar a constante K1 para o compartimento central e K2 para o periférico, com os respectivos volumes de distribuição VD1 e VD2, a derivação correta segue este caminho. Enquanto ela escrevia, algo aconteceu na plateia que ela não estava vendo, mas que alguns presentes descreveram depois como uma mudança de temperatura na sala. O riso havia parado. Os sussurros haviam parado. Pessoas que estavam com o celular na mão o abaixaram. Um professor na quinta fileira, especialista em farmacodinâmica com 22 anos de docência, se inclinou levemente para a frente. Fernanda continuou. Não porque estivesse performando para a plateia. Ela havia esquecido da plateia. Era um hábito antigo aquele, o de desaparecer dentro do problema. Seu orientador costumava dizer que ela tinha o dom raro de trabalhar como se não houvesse ninguém assistindo, o que tornava o resultado mais limpo e mais honesto do que o de pessoas que trabalham para impressionar. A integral resultante, ela disse, completando a penúltima linha, dá uma curva de concentração plasmática que leva em conta o tempo de redistribuição entre os compartimentos, o que muda significativamente a janela terapêutica do composto. Ela escreveu a solução final. 2/3 do quadro agora estavam cobertos com sua letra miúda. Depois, deu um passo para o lado, ficou de frente para a plateia e colocou o giz na bandeja. O silêncio durou 3 segundos, talvez 4. O professor da quinta fileira se levantou, não para aplaudir, para ver melhor. Ele ajustou os óculos e percorreu a solução com os olhos da esquerda para a direita. Depois voltou ao ponto de separação dos compartimentos, depois à integral. Depois olhou para Fernanda com uma expressão que ela reconheceu de outro tempo, a expressão de alguém que acaba de encontrar algo que não esperava. Está correto, ele disse, não ao microfone, para as pessoas ao redor. Mas a sala estava tão quieta que sua voz chegou a todos. Não apenas correto, é a abordagem mais elegante que já vi para esse tipo de modelagem bicompartimental. O auditório explodiu, não de um jeito ordenado. Foi uma onda confusa de aplausos, exclamações, pessoas se levantando, outras virando para os lados para comentar com quem estava ao lado. Alguém no fundo gritou alguma coisa que Fernanda não conseguiu entender. Vários celulares foram levantados ao mesmo tempo. Henrique Saldanha havia ficado imóvel ao lado do microfone desde que ela começara a escrever. Agora, ele estava com o rosto em uma composição que ela não soube classificar imediatamente. Havia tensão nos maxilares. Havia algo nos olhos que não era simplesmente surpresa. Era a expressão específica de alguém que lançou um desafio como piada e descobriu que a piada tem consequências reais. Um de seus assessores se inclinou e sussurrou algo no seu ouvido. Ele fez um gesto mínimo com a mão que podia significar qualquer coisa. Fernanda estava parada no centro do palco, com os aplausos quebrando ao redor dela como água, e sentiu algo que não sentia há tanto tempo
que quase não reconheceu. A sensação de ocupar um espaço como se tivesse direito a ele. O professor que havia se levantado subiu ao palco. Seu nome era Renato Cavalcanti. Ela saberia depois, titular do Departamento de Ciências Farmacêuticas da própria universidade. Ele estendeu a mão. Meu nome é Renato Cavalcanti. Com quem tenho o prazer? Fernanda, ela disse. Fernanda Leal. Ele apertou sua mão com firmeza e se voltou para a plateia ainda agitada. O que acabamos de ver, disse ele com a voz de quem está acostumado a fazer silêncio quando fala, é uma solução de nível avançado de pós-graduação para um problema que meu departamento tem discutido há semanas sem consenso. Ele olhou para Fernanda. Onde a senhora trabalha? Fernanda olhou para o avental. Depois para ele. Aqui, ela disse, e a forma como disse, sem ironia, sem amargura, apenas com a precisão de quem não tem energia para contornar a verdade, fez com que o professor ficasse quieto por um momento, processando o que aquela palavra continha. No fundo do palco, Henrique Saldanha ainda estava parado. Seu assessor sussurrou novamente. Desta vez ele respondeu em voz baixa, e a expressão no rosto havia mudado. Não para remorso, não ainda, mas para algo mais calculado. O tipo de reavaliação que homens como ele fazem quando percebem que o terreno sob seus pés é diferente do que pareciam. A promessa dos 3 milhões estava no ar, pronunciada ao microfone diante de 300 pessoas e de pelo menos 15 celulares filmando. Fernanda desceu do palco com os aplausos ainda presentes. Voltou ao carrinho de limpeza, colocou as mãos nas alças de metal frio e então parou, porque suas pernas não estavam bem. As pernas de Fernanda cederam sem aviso, não um colapso dramático, mas um tremor súbito nos joelhos que a fez apoiar todo o peso nas alças do carrinho de limpeza com uma força desproporcional. O metal rangeu levemente. Ela ficou assim por alguns segundos, respirando com cuidado, esperando que a tontura passasse. Dona Conceição apareceu do nada, como fazia sempre que havia uma necessidade não declarada. Vem comigo, ela disse em voz baixa, sem fazer perguntas. Fernanda foi levada para a sala de coordenação do serviço. Um cômodo pequeno com 2 cadeiras, uma mesa com papéis e um refrigerador antigo que zumbia. Dona Conceição trouxe água e um biscoito de sódio de um pacote que guardava na gaveta. Fernanda comeu devagar, encostada no espaldar da cadeira com a mão espalmada sobre o abdômen. Você está bem? Dona Conceição perguntou. Estou, Fernanda disse. Foi o calor, e fiquei de pé desde cedo. A coordenadora a olhou com aquele tipo de atenção que as mães desenvolvem e que algumas mulheres sem filhos também têm. Uma leitura silenciosa que vai além do que é dito. Não fez mais perguntas. Puxou a segunda cadeira e sentou ao lado dela. Do corredor chegavam os sons do congresso recomeçando após a agitação. Vozes sobrepostas, o microfone sendo testado novamente, passos rápidos de pessoas que tinham coisas urgentes a resolver. Fernanda imaginava o que estava acontecendo lá dentro. A cena no palco havia criado um tipo específico de turbulência social, aquela que acontece quando o roteiro esperado é violado de forma pública e irrevogável. Ela não pensava nos 3 milhões. Não naquele momento. Pensava no filho que havia ficado quieto demais durante aqueles minutos no palco, como se também tivesse prestado atenção. 20 minutos depois, a porta da sala de coordenação se abriu. Era o professor Renato Cavalcanti. Ele bateu levemente no batente antes de entrar, o que Fernanda registrou como um gesto involuntariamente revelador. A gentileza de pedir permissão para entrar em um espaço que tecnicamente não era dela. Me informaram que a senhora estava aqui, ele disse. Desculpe a intrusão. Dona Conceição se levantou. Posso deixar vocês conversarem um pouco. Renato Cavalcanti puxou a cadeira que havia sido desocupada e sentou com a postura de quem está acostumado a reuniões difíceis e aprendeu que sentar transmite mais respeito do que ficar de pé. Ele tinha uns 50 anos, cabelos grisalhos na têmpora, uma expressão que combinava curiosidade genuína com algo que parecia culpa antecipada. Fernanda Leal, ele disse, como se estivesse verificando o nome em voz alta.
Eu trabalhei nesta universidade por 22 anos. Você trabalha aqui desde quando? 1 ano e 3 meses, ela disse. Ele assentiu lentamente. Antes disso? Fernanda o olhou por um momento. Havia uma escolha a fazer ali, não de revelar ou esconder, porque o avental já dizia o suficiente sobre onde ela havia chegado, mas de decidir quanto da trajetória valia a pena contar para um desconhecido numa sala pequena, enquanto o abdômen doía levemente. Graduação aqui com louvor. Mestrado em farmacocinética concluído. Início de doutorado interrompido. Ela parou. Complicações. Renato ficou quieto por um momento. Você tem publicações? 3 artigos. 2 como primeira autora. 1 em revista indexada internacional. Ele tirou um celular do bolso e digitou algo. Fernanda imaginou que estava pesquisando o nome dela. Havia uma época em que esse pensamento teria lhe causado orgulho. Agora causava apenas uma espécie de fadiga antecipada. A sensação de ser redescoberta por alguém que poderia ter notado antes, se tivesse olhado para os lados. O problema no quadro, Renato disse, guardando o celular. Você o viu quando? Às 4 da manhã. Estava aqui fazendo a limpeza do auditório. Algo passou pelo rosto dele. Não era pena. Era mais complexo do que isso. Era o reconhecimento específico de quem pertence a um sistema e acaba de ver de perto o que esse sistema faz com quem ele ignora. Fernanda, o que aconteceu esta tarde vai se espalhar. Já está se espalhando. Havia pelo menos 20 pessoas filmando quando você resolveu aquela equação. Ela sabia. Havia visto os celulares levantados. O professor Saldanha vai precisar cumprir o que prometeu. Renato continuou. 3 milhões de reais declarados ao microfone diante de 300 testemunhas e de câmeras. Ele sabe disso. Os assessores dele já estavam calculando enquanto você ainda estava no palco. Fernanda não disse nada. Mas eu não vim falar sobre o dinheiro, ele disse. Vim perguntar o que você quer. A pergunta ficou no ar com um peso que ela não esperava. Não era uma pergunta retórica. Era genuína, e sua genuinidade era, paradoxalmente, difícil de receber. Porque havia tanto tempo que ninguém a fazia que ela havia deixado de ter uma resposta pronta. O que ela queria? Ela queria terminar o doutorado. Queria um laboratório com os reagentes certos e tempo suficiente para pensar. Queria que o filho nascesse em um lugar onde ela pudesse pagar o aluguel sem calcular o dia do mês. Queria que a equação que havia resolvido naquela tarde não fosse uma performance isolada, mas o começo de alguma coisa que tivesse continuidade. Quero voltar, ela disse. Renato assentiu. Podemos trabalhar nisso. A conversa foi interrompida quando um dos assessores de Henrique Saldanha abriu a porta sem bater. Ele era mais jovem do que parecia de longe, talvez 30 anos, com a postura afiadada de quem aprendeu a se mover nos ambientes do patrão. Olhou para Fernanda, depois para Renato, e decidiu falar para o professor como se ela não estivesse presente. O Dr. Saldanha gostaria de conversar com a senhora, ele disse, corrigindo-se apenas no pronome. Fernanda olhou para o assessor por um momento. Depois para Renato. Diga a ele que estou aqui, ela respondeu. O assessor piscou. Claramente não era a resposta esperada. Ele saiu. 2 minutos depois, Henrique Saldanha entrou na sala. O espaço ficou menor imediatamente, não porque ele fosse fisicamente imponente, mas porque havia nele aquela qualidade de presença que anos de poder constroem em algumas pessoas. Uma ocupação do espaço que vai além do tamanho do corpo. Ele olhou para Fernanda. Ela o olhou de volta. O silêncio entre eles tinha uma textura densa. A senhora me surpreendeu, ele disse. A voz havia perdido o tom de auditório. Era mais baixa agora, mais controlada. Não era minha intenção, ela disse. Henrique Saldanha olhou para o professor Renato por um instante. Depois voltou para ela. O problema que a senhora resolveu é real. Faz parte de um projeto de desenvolvimento de um composto que minha equipe trabalha há 2 anos. A solução que você apresentou, Senhor, ele parou como se estivesse pesando cada palavra com mais cuidado do que era seu costume. Resolve um obstáculo que nos custou 6 meses. Fernanda ficou em silêncio. Vou honrar minha promessa, ele disse.
Os 3 milhões serão transferidos ainda esta semana. Eu sei que vai, ela respondeu. Havia câmeras. Algo no rosto de Henrique Saldanha mudou levemente com aquela frase. Era uma resposta que ele não esperava, não pela hostilidade, que não havia, mas pela frieza clínica com que ela descreveu a única razão pela qual ele estava ali cumprindo o prometido. Era uma precisão desconfortável. Ele ficou olhando para ela por mais alguns segundos. Depois disse, de um modo que soou menos ensaiado do que o restante: "Quem é a senhora Fernanda Leal?" Ela olhou para o avental azul marinho uma última vez. Depois para ele. "Sou a pessoa que resolveu o seu problema", ela disse, "e que vai resolver outros, se tiver a chance." Renato Cavalcante, ao lado, não disse nada, mas ela o viu sorrir para o caderno que segurava. O vídeo tinha 2 minutos e 43 segundos. Alguém havia editado o material bruto com uma competência surpreendente. Começava com o plano aberto do auditório cheio, cortava para o close no rosto de Henrique Saldanha, fazendo o comentário sobre a faxineira. Depois abria para Fernanda se afastando da parede do fundo e caminhando em direção ao palco. A câmera, quem havia filmado, era boa o suficiente para capturar a expressão dela enquanto resolvia a equação, concentrada, silenciosa, alheia à plateia. O áudio estava limpo. A confirmação do professor Renato era perfeitamente audível. A reação da sala também. O vídeo foi publicado na madrugada de sexta-feira. Na manhã de sábado, tinha 600 mil visualizações. No domingo à tarde, ultrapassava 4 milhões. Fernanda soube do vídeo pelo celular de Dona Conceição, que apareceu no quarto da República com o aparelho na mão e uma expressão que ela nunca havia visto naquela mulher tão contida. Algo entre espanto e satisfação contida, como quem assiste uma injustiça sendo corrigida pelo próprio peso dos fatos. "Você está aqui", Dona Conceição disse, apontando para a tela. Fernanda assistiu ao vídeo sentada na beira da cama, com a mangueira lá fora balançando suavemente na brisa do cerrado. Assistiu uma vez em silêncio. Depois fechou o aplicativo e ficou olhando para a janela por um tempo. "Você não vai comentar nada?" a coordenadora perguntou. "Estou processando", Fernanda disse. O que estava processando, na verdade, era a velocidade. Ela havia passado 1 ano e 3 meses sendo sistematicamente invisível naquele campus, e agora, em menos de 48 horas, havia uma versão sua com 4 milhões de espectadores. A disparidade entre esses dois estados era cognitivamente difícil de acomodar. Os comentários no vídeo, que ela leu depois com cuidado e calma que surpreendeu a si mesma, eram quase unânimes em um sentido. Havia raiva direcionada a Henrique Saldanha, havia admiração por ela. Havia uma quantidade impressionante de pessoas partilhando histórias de invisibilidade próprias, trabalhadores de serviços gerais com diplomas guardados em caixas, pesquisadores que haviam saído do sistema por razões que não eram apenas suas. O vídeo havia tocado em algo mais amplo do que uma cena num auditório. Havia também, no meio dos comentários, várias menções ao nome dela. Pessoas que haviam pesquisado Fernanda Leal e encontrado os 3 artigos publicados. Uma pesquisadora de São Paulo havia compartilhado um dos artigos com a observação de que a metodologia era pioneira para o período em que foi publicado. Um professor de farmacologia de Recife escreveu que havia usado aquele artigo em seu curso de pós-graduação por 2 semestres consecutivos. Ela não havia sabido disso. Na segunda-feira de manhã, a reitoria da universidade convocou uma reunião de emergência. Fernanda soube por mensagem do professor Renato, que havia passado o fim de semana trocando e-mails com vários departamentos e com a assessoria jurídica da instituição. A reunião era às 10. Renato perguntou se ela poderia comparecer. Fernanda chegou ao bloco administrativo às 9h50. Estava de calça preta e uma blusa branca de algodão que havia passado com cuidado naquela manhã. Não porque a reunião exigisse formalidade, mas porque havia algo naquele gesto de preparação que organizava o interior antes do exterior. A sala de reuniões tinha uma mesa longa com 12 cadeiras. Havia o reitor, 2 pró-reitores, o chefe do Departamento de Ciências Farmacêuticas, o professor Renato, uma advogada da universidade,
e um representante do setor de recursos humanos. Todos levantaram os olhos quando ela entrou. Ninguém olhou para o avental desta vez, porque ela não o estava usando. A reunião durou 90 minutos. O reitor falou primeiro, com um tom que equilibrava reconhecimento institucional e contenção de dano à reputação, os dois com partes iguais. A advogada explicou os instrumentos legais disponíveis para a reintegração funcional com manutenção de titulação acadêmica. O representante de recursos humanos tinha uma pasta com o histórico completo de Fernanda. Ela viu o próprio nome na aba da pasta e sentiu algo estranho, como ler a própria necrologia enquanto ainda está vivo. Renato falou por último. Com a objetividade de quem preparou os argumentos com antecedência, apresentou um caso para a reintegração imediata de Fernanda ao programa de doutorado, com bolsa reconstituída, acesso ao laboratório de farmacocinética e um prazo de conclusão realocado. Ele havia feito os cálculos. Era possível. A questão, disse o reitor, com aquele jeito de administrador que qualifica tudo como questão antes de tratá-la como obstáculo, é que o processo de reintegração tem etapas, não é algo que se faz em uma semana. Pode ser feito em 2, Renato disse, se houver vontade. O silêncio que se seguiu durou o tempo exato de 7 pessoas calculando as consequências de diferentes escolhas. Fernanda olhou para o reitor. Não preciso de favores, ela disse. Preciso do que me foi tirado por negligência institucional documentada. Os registros estão nessa pasta. A advogada baixou os olhos para os papéis. O representante de recursos humanos piscou. O reitor assentiu lentamente. Vamos dar início ao processo. Na quinta-feira da mesma semana, Henrique Saldanha transferiu os 3 milhões conforme prometido. A transferência foi feita por instrumento jurídico formal, com recibo. O advogado dele entrou em contato com Fernanda por meio de uma carta formal pedindo uma reunião. Ela aceitou, na condição de que o professor Renato estivesse presente. A reunião aconteceu na sexta-feira, em um escritório no centro de Brasília, com janelas largas e vista para o eixo monumental. Fernanda chegou com Renato. Henrique Saldanha chegou sozinho, um detalhe que ela notou e que dizia algo sobre como ele havia escolhido enquadrar aquela conversa. Ele estava diferente do homem que ela havia visto no palco. Não mais abatido. Não era isso. Era mais contido. Como alguém que passou o fim de semana revisando algo e chegou à reunião com conclusões que ainda não estava certo de como apresentar. Quero pedir desculpas, ele disse antes de qualquer outra coisa. O que disse no auditório foi injusto e não representou o tipo de homem que pretendo ser. Fernanda o olhou. A frase era boa, bem estruturada. Ela não tinha como saber se era verdadeira, mas havia algo no timbre da voz que não soava completamente ensaiado. Aceito as desculpas, ela disse, mas gostaria de falar sobre outra coisa. Henrique Saldanha levantou os olhos. O composto que o seu laboratório está desenvolvendo, ela disse. A solução que apresentei no auditório resolve o problema de modelagem, mas há uma implicação adicional que eu não mencionei, porque precisaria de acesso aos dados completos para confirmar. O silêncio na sala mudou de qualidade. Que implicação? Ele perguntou. A assimetria de distribuição entre compartimentos que eu identifiquei sugere que a janela terapêutica desse composto pode ser significativamente mais estreita do que os seus pesquisadores calcularam, o que muda o perfil de segurança e o cronograma dos ensaios clínicos. Henrique Saldanha ficou quieto por um longo momento. Se o que você está dizendo estiver correto, ele disse devagar, estamos falando de meses de retrabalho. Estou dizendo que é uma hipótese que precisa ser investigada, Fernanda respondeu. Com os dados do laboratório posso confirmar ou descartar em 2 semanas. A expressão de Henrique Saldanha percorreu vários estados em poucos segundos. Depois, ele se voltou para a janela, olhou o eixo monumental por um momento e disse sem se virar. Quando você pode começar? Renato Cavalcante, ao lado de Fernanda, dobrou os braços e esperou a resposta dela. Ela pensou no laboratório com os reagentes certos, no doutorado, no filho que chegaria em 3 meses, nos 3 milhões que estavam em uma conta que ela ainda mal havia processado como reais.
Segunda-feira, ela disse. O Laboratório de Farmacocinética da Universidade Federal de Brasília ocupava o terceiro andar do Bloco de Ciências da Saúde, uma série de salas conectadas com bancadas de granito cinza, equipamentos de cromatografia, incubadoras e aquele cheiro específico de solvente e ar-condicionado frio que Fernanda havia amado desde a primeira vez que entrou ali, com 22 anos, como aluna de graduação em estágio voluntário. Na manhã de segunda-feira, ela entrou por aquela porta pela primeira vez em mais de 2 anos. Havia uma diferença que ela não havia antecipado. O espaço era o mesmo, mas ela havia mudado. Não apenas a barriga de 7 meses que reorganizava toda a sua relação com bancadas e cadeiras de laboratório, mas algo interno, uma camada de experiência que não existia quando ela saiu. Ela havia aprendido a ver o laboratório de 2 ângulos, de dentro, como pesquisadora, e de fora, como a pessoa que limpava o chão onde os pesquisadores trabalhavam. Essa segunda perspectiva não desapareceria, e ela já havia decidido que não queria que desaparecesse. O professor Renato havia providenciado um crachá provisório de pesquisadora visitante enquanto o processo de reintegração formal avançava pela burocracia da universidade. Era um crachá simples plastificado, com a foto que ela havia tirado na recepção do departamento na semana anterior. Ela o colocou no bolso da blusa e ficou parada no centro do laboratório por um momento, reconhecendo cada equipamento como quem faz um inventário silencioso. Os dados do Grupo Saldanha chegaram por protocolo seguro na tarde da mesma segunda-feira. Era um arquivo comprimido com 242 megabytes de dados brutos de ensaios de laboratório, curvas de concentração plasmática, dados de biodistribuição em modelos animais e um relatório de 41 páginas que a equipe de pesquisa do laboratório havia produzido ao longo de 18 meses. Fernanda passou a primeira tarde lendo o relatório integralmente, fazendo anotações à mão em um caderno de capa preta que havia comprado naquela manhã. Sua letra era a mesma do quadro do auditório, miúda, precisa, sem espaço desperdiçado. As anotações não eram resumos, eram diálogos. Ela escrevia uma hipótese, depois uma objeção, depois uma pergunta. Um observador externo teria a impressão de estar vendo uma única pessoa tendo uma discussão consigo mesma com alto nível de sofisticação técnica. Na 4ª página do relatório, ela encontrou o que havia suspeitado na reunião com Henrique Saldanha. A equipe dele havia calculado o volume de distribuição do composto usando um modelo monocompartimental, simplificado, standard para a fase inicial de desenvolvimento, mas inadequado para aquele composto específico, que pelos dados de biodistribuição claramente se acumulava de modo diferencial no tecido adiposo. O erro não era grosseiro, era o tipo de escolha metodológica que parece razoável no começo de um projeto e vai acumulando imprecisão ao longo do tempo, como uma bússola levemente descalibrada que você só percebe que está errada quando já se afastou muito do ponto de partida. As implicações eram exatamente o que ela havia intuído. A dose que a equipe havia calculado como terapêutica poderia ser sub- ou supraterapêutica, dependendo do perfil metabólico do paciente. Em populações com alto percentual de gordura corporal, idosos, alguns pacientes crônicos, perfis comuns para o tipo de condição que o composto visava tratar, o risco de toxicidade era substancialmente maior do que os dados atuais indicavam. Ela ficou olhando para aquela conclusão por um longo tempo. Havia um sentimento complexo naquele momento que ela não soube nomear de imediato. Não era a satisfação de estar certa. Era algo mais parecido com responsabilidade, a consciência de que aquela informação tinha peso real, que existiam pessoas no outro lado daquela equação, que não eram hipóteses, mas indivíduos futuros que tomariam aquele composto confiando que alguém havia calculado a dose com cuidado. Ela abriu um novo documento e começou a escrever o relatório. Trabalhou até às 19 horas. Depois foi para casa, comeu, dormiu 8 horas, voltou às 8 da manhã. Em 4 dias, havia produzido uma análise de 36 páginas que reconstruía completamente a modelagem farmacocinética do composto usando um modelo bicompartimental.
com simulações de concentração plasmática para 7 perfis populacionais diferentes e uma proposta revisada de janela terapêutica com faixas de segurança específicas por grupo. O relatório foi enviado ao Grupo Saldanha na quinta-feira ao final da tarde. Na sexta-feira de manhã, Henrique Saldanha ligou para o celular dela. Ela estava no laboratório quando o telefone tocou, um número que ela não reconheceu, mas que atendeu porque havia passado a atender números que não reconhecia, desde que o mundo havia decidido que ela existia. Eu li o relatório, ele disse, sem preâmbulo, sem cumprimento. Direto, como quem ainda está processando enquanto fala. Toda a noite. E, ela disse, você está certa. Uma pausa. Minha equipe está reunida agora revendo os dados. O meu diretor de pesquisa disse que é o trabalho analítico mais rigoroso que recebemos de fora nos últimos 5 anos. Fernanda ficou quieta. Isso vai atrasar o projeto em pelo menos 8 meses, ele continuou. Precisaremos refazer os ensaios de dose com os novos parâmetros. 8 meses é melhor do que o que teria acontecido nos ensaios clínicos, ela disse. Eu sei. Outra pausa, mais longa. Fernanda, eu gostaria de propor algo. Pode propor, ela disse. Uma consultoria formal. Você revisa os protocolos de desenvolvimento do composto conosco, como pesquisadora contratada, com remuneração compatível com o nível da análise que apresentou. Ele parou. E com uma cláusula que garante sua autonomia acadêmica, sem exclusividade. Você continua o doutorado. Ela ficou parada com o celular no ouvido por alguns segundos. Pela janela do laboratório, ela via um pedaço do céu de Brasília, aquele azul específico, alto e limpo, que não existe em outros lugares do Brasil da mesma forma. Preciso de 2 dias para pensar, ela disse. Claro. E quero que o contrato passe pelo professor Renato Cavalcante para revisão. Também está previsto, ele disse. Ela desligou e ficou parada por um momento. O bebê se mexeu, aquele movimento rotatório que ela reconhecia, o ombro acomodando. Ela colocou a mão sobre o abdômen e ficou assim, no silêncio do laboratório que cheirava a solvente e ar frio, com o caderno de capa preta aberto na bancada ao lado. Havia algo que Henrique Saldanha não sabia, que ela ainda não havia dito a ninguém, na verdade. Uma informação que estava no relatório que ela havia enviado, enterrada nas notas de rodapé técnicas que apenas um especialista muito atento identificaria. Uma informação que mudava não apenas o cronograma do projeto, mas toda a trajetória do composto. Ela havia identificado, nas simulações bicompartimentais, um perfil de distribuição que sugeria um efeito secundário inesperado. Não tóxico, mas terapeuticamente relevante para uma condição completamente diferente daquela que o composto visava tratar originalmente. Uma possibilidade que, se confirmada, poderia expandir o alcance do projeto de um modo que transformava a natureza da pesquisa. Ela havia colocado isso nas notas de rodapé porque precisava de mais dados antes de elevar para o corpo principal do documento. Era uma hipótese ainda. Mas era uma hipótese que ela considerava promissora o suficiente para investigar com urgência. E havia uma razão pessoal para essa urgência que ninguém sabia. Na caixa de e-mails da conta que ela usava há anos, havia um laudo médico do pré-natal, recebido 3 semanas antes do congresso, com resultados de exames que a obstetra havia pedido, com uma expressão que as médicas usam quando querem parecer neutras, mas não estão completamente. O laudo descrevia uma condição metabólica no filho, ainda não diagnosticada com precisão, ainda em acompanhamento, mas com características que o composto que ela havia estado analisando, pelo novo perfil que ela havia descoberto, poderia potencialmente tratar. Fernanda não havia dito isso a ninguém. Não ainda. Precisava ter certeza antes de transformar uma hipótese científica em esperança pessoal. Mas era por isso que ela havia trabalhado toda a semana, com aquela intensidade particular, aquele foco que ia além da técnica. Era por isso que as simulações haviam sido feitas para 7 perfis populacionais, e o 7º perfil, o que ninguém havia pedido, correspondia a um recém-nascido com as características que constavam no laudo. Ela fechou o caderno de capa preta e olhou para a janela. O céu de Brasília continuava azul,
alto e limpo. Ela tinha trabalho a fazer. O filho de Fernanda nasceu na manhã de uma terça-feira de setembro, com o sol do cerrado, entrando oblíquo pelas janelas do hospital universitário e os monitores fazendo seus sons contínuos e indiferentes. Ela estava sozinha no quarto quando entrou em trabalho de parto às 3 da manhã, e foi sozinha que chegou ao hospital de táxi, com a bolsa preparada há 2 semanas na entrada do quarto e o caderno de capa preta dentro, porque havia levado aquele caderno a todo lugar nos últimos 2 meses e não saberia deixá-lo para trás. O parto durou 6 horas. Dona Conceição chegou às 6 da manhã sem que ninguém tivesse chamado. Ela havia de algum modo calculado o momento certo, como fazia com todas as necessidades que as pessoas ao redor dela não sabiam nomear em voz alta. Ficou do lado de fora da sala de parto e estava no corredor quando Fernanda saiu com o filho pela primeira vez. Ele pesava 3,2 kg. Tinha os olhos fechados e as mãos contraídas perto do rosto com aquela intensidade específica dos recém-nascidos, como se estivessem preparando argumentos. Fernanda ficou olhando para ele por um longo tempo antes de dizer qualquer coisa. Pedro, ela disse finalmente. O nome que havia escolhido sozinha, sem consultar ninguém, por razões que pertenciam inteiramente a ela. Nos primeiros dias, ela ficou no hospital, enquanto os médicos acompanhavam Pedro e confirmavam o que o laudo pré-natal havia sugerido. A condição era uma alteração metabólica rara que afetava a forma como um grupo específico de enzimas processava determinados substratos. Tratável, os médicos disseram, com acompanhamento adequado. Não grave, mas com implicações de longo prazo que precisariam de atenção contínua. Fernanda ouvia cada explicação com 2 tipos de atenção simultâneos: a da mãe, que queria entender o que seu filho precisaria, e a da pesquisadora, que já estava calculando enquanto o médico falava o quanto os dados do Grupo Saldanha se sobrepunham àquele quadro clínico. Ela não disse nada ainda. Precisava confirmar. Na 2ª semana após o nascimento de Pedro, ela enviou uma mensagem para o professor Renato. Pediu uma reunião para quando pudesse sair do hospital. Ele respondeu em minutos. A reunião aconteceu 1 semana depois, no escritório de Renato, no departamento, com Pedro dormindo em um carrinho ao lado da cadeira de Fernanda. Ela abriu o caderno de capa preta, na página onde havia feito as simulações do perfil metabólico, e colocou sobre a mesa ao lado do laudo de Pedro. Renato levou alguns minutos para ler. Quando terminou, ficou em silêncio por um tempo que ela respeitou. Você está dizendo que o composto do Saldanha, com o novo perfil de distribuição que você mapeou, pode ter eficácia para essa enzima específica? Ele disse finalmente. É uma hipótese. Precisa de validação experimental. Mas os parâmetros farmacocinéticos que calculei são consistentes com o perfil da condição do Pedro. Ela parou. Renato, eu sei que misturar interesse pessoal com pesquisa é metodologicamente problemático. Sei que preciso que alguém de fora valide essa hipótese independentemente. Por isso está me contando, ele disse. Por isso estou te contando. Renato ficou olhando para os documentos por mais um momento. Depois olhou para Pedro, que dormia com as mãos perto do rosto, como sempre. Depois para Fernanda. Vou ligar para a Helena Moraes, ele disse. Ela coordena o Laboratório de Farmacologia Pediátrica na USP. É a melhor pessoa para validar essa hipótese de forma independente. Fez uma pausa. E vou ligar para o Saldanha. Fernanda assentiu. A ligação com Henrique Saldanha aconteceu em videoconferência 2 dias depois, com Renato, Fernanda e o diretor de pesquisa do Grupo Saldanha, um homem de 50 e poucos anos chamado Marcos Vidal, cuja reputação Fernanda conhecia por artigos. Ela apresentou a hipótese com a objetividade de quem separou deliberadamente o dado clínico do filho do argumento científico. Não mencionou Pedro até o final, e mesmo assim, apenas como contexto de origem da hipótese, não como argumento emocional. Marcos Vidal ficou quieto por um longo tempo depois que ela terminou. Depois disse, para Henrique Saldanha, é uma das hipóteses de redirecionamento de composto mais bem fundamentadas que já recebi sem dados experimentais. Henrique Saldanha olhou para Fernanda pela câmera. O que você precisa para validar?
acesso a amostras do composto nas concentrações que calculei, um modelo celular para os ensaios iniciais e autonomia para publicar os resultados independentemente do interesse comercial, caso a hipótese seja confirmada ou refutada. Você terá os 3, ele disse. O contrato formal foi assinado 3 semanas depois do nascimento de Pedro. Consultoria com autonomia acadêmica, remuneração condizente e uma cláusula específica que Fernanda havia pedido e Renato havia revisado. Qualquer desenvolvimento terapêutico com aplicação pediátrica resultante da pesquisa teria um programa de acesso a custo zero para famílias de baixa renda, financiado pelo Grupo Saldanha. Henrique Saldanha havia assinado essa cláusula sem negociar. Isso havia dito algo a Fernanda que as desculpas formais não haviam dito completamente. Os ensaios começaram no mês seguinte. A professora Helena Moraes, de São Paulo, entrou como colaboradora externa. O laboratório da universidade foi equipado com um instrumento de cromatografia que Henrique Saldanha havia cedido em regime de comodato, uma peça de equipamento que Fernanda havia identificado como necessária na lista que entregou ao departamento e que havia chegado sem negociação em menos de 2 semanas. Pedro crescia. Ele dormia mal nas primeiras semanas e Fernanda descobriu que conseguia trabalhar nas madrugadas de um modo mais concentrado do que havia conseguido em anos, como se o cansaço físico filtrasse o ruído e deixasse apenas o essencial. Ela trabalhava com ele no carrinho ao lado, nos intervalos entre mamadas, com o caderno de capa preta aberto e os dados na tela do computador. Dona Conceição aparecia às vezes com comida. Renato às vezes a chamava para reuniões no departamento e ficava com Pedro no colo enquanto ela apresentava resultados para outros professores que gradualmente paravam de fingir que não estavam surpresos com a qualidade do trabalho. Em novembro, 2 meses após o nascimento de Pedro, os primeiros dados experimentais chegaram do laboratório de São Paulo. A hipótese se confirmava. Não completamente, a ciência raramente oferece completude nos primeiros dados, mas o suficiente para que a professora Helena Moraes enviasse um e-mail a Renato com a linha de assunto: precisamos conversar sobre isso com urgência. O composto, nas concentrações bicompartimentais que Fernanda havia calculado, mostrava afinidade significativa com a enzima que a condição de Pedro afetava. Ainda havia caminho a percorrer. Ainda havia ensaios de segurança, de eficácia, de dose, meses de trabalho. Mas a porta havia se aberto. Fernanda leu o e-mail no laboratório, com Pedro no carrinho ao lado, acordado e olhando para o teto com a concentração inscrutável dos bebês pequenos. Ela não chorou. Ficou quieta por um tempo, olhando para o filho, e depois para os dados na tela, e depois para o filho novamente. Depois pegou o caderno de capa preta, abriu em uma página nova e começou a escrever o protocolo para a próxima fase dos ensaios. Havia trabalho a fazer, e ela estava exatamente no lugar onde esse trabalho podia ser feito. Do lado de fora, o cerrado estava na transição entre a seca e as primeiras chuvas de novembro. Aquele momento em que o ar fica carregado por dias antes que a primeira chuva venha, e tudo ao redor fica numa espécie de antecipação silenciosa. Fernanda havia aprendido a amar essa estação, aquela qualidade específica do ar antes que algo mude. Era o tipo de momento que quem não presta atenção não nota, mas que quem passou tempo suficiente olhando para as coisas com cuidado, reconhece como o instante onde tudo está prestes a se transformar. O 2º Congresso Nacional de Inovação Farmacêutica aconteceu no mesmo auditório, no mesmo mês do ano seguinte. A diferença estava em quase tudo o mais. O cartaz do evento, desta vez, trazia o nome de Fernanda Leal, em letras que não eram pequenas. Ela era a palestrante principal da sessão de encerramento, uma posição que o professor Renato havia negociado junto com a organização do evento com a tranquilidade de quem apresenta um fato, não um pedido. Pedro, com 7 meses, estava com Dona Conceição em uma sala de apoio que a universidade havia disponibilizado a pedido da organização, equipada com um berço portátil e um monitor de vídeo que Fernanda poderia consultar entre as sessões. Ela chegou ao auditório às 8 da manhã,
1 hora antes do início, não pelo corredor de serviço. O auditório estava sendo preparado da mesma forma que 1 ano atrás. Técnicos, banners, a mesa de credenciamento na entrada. Mas a forma como as pessoas regiram a sua presença era completamente diferente. Não havia o olhar de avaliação rápida que percorre o avental e decide que não há nada de interessante. Havia reconhecimento, às vezes contido, às vezes entusiasmado, sempre com aquela leveza específica de quem vê alguém que admira. Fernanda cumprimentou quem a abordou com a mesma brevidade gentil de sempre. Não havia mudado seu modo de falar. Havia decidido conscientemente que não precisava. O quadro negro ainda estava no centro do palco. A direção da universidade havia cogitado removê-lo para a ocasião. E Fernanda havia pedido que ficasse. Não havia explicado por quê, e ninguém havia insistido. Às 9 horas, o auditório estava cheio. 380 pessoas, segundo a planilha de credenciamento que a assessora de comunicação havia mostrado a ela com orgulho. 80 a mais do que o evento do ano anterior. Havia pesquisadores de 15 estados, representantes de laboratórios privados e públicos, estudantes de graduação e pós-graduação e pelo menos 3 jornalistas de veículos especializados. E havia Henrique Saldanha, na terceira fileira, sem assessores. Fernanda o notou quando desceu do palco para tomar água antes de sua apresentação. Ele estava sentado com as mãos sobre o caderno que segurava, a postura diferente de 1 ano atrás. Não menos imponente, mas de um modo diferente, como se a imponente agora viesse de outro lugar. Ele assentiu brevemente quando ela o viu. Ela assentiu de volta. Não havia simplesmente resolvido a tensão entre eles. Havia encontrado um equilíbrio mais complexo e mais honesto. Ele havia errado publicamente e cumprido a consequência. Havia contribuído com recursos para uma pesquisa que agora avançava de forma promissora. Havia assinado uma cláusula que colocava acesso terapêutico acima de lucro máximo. Nada disso apagava o comentário no microfone, mas tampouco era irrelevante. Fernanda havia decidido que pessoas podiam ser mais de uma coisa ao mesmo tempo, e que reconhecer isso não era ingenuidade, era precisão. A sessão de encerramento começou às 15 horas. O reitor fez a introdução e, desta vez, o elogio havia mudado de registro. Não mais o tom de administrador contendo dano, mas algo que soava mais próximo do genuíno, com a leveza de quem percebeu, tarde, mas de verdade, que tinha algo raro em seu campus e havia demorado demais para notar. Fernanda subiu ao palco com uma pasta fina debaixo do braço e o crachá oficial do evento no pescoço. O laboratório havia providenciado um jaleco branco, mas ela havia escolhido não usá-lo. Estava de blusa azul escura e calça preta. Simples, precisa, sem ornamento. Ela colocou a pasta sobre o pódio e olhou para a plateia por um momento antes de começar. Há 1 ano, ela disse, eu estava nesse auditório com um avental de faxineira e um carrinho de limpeza. Hoje estou aqui com uma pasta de pesquisa. A equação no quadro é a mesma. Ela se voltou para o quadro negro ao fundo. E o erro que havia nela ainda me lembra que conhecimento não avisa de onde vai chegar. A plateia ficou em silêncio. O que vou apresentar hoje é o resultado de 12 meses de trabalho colaborativo entre a Universidade Federal de Brasília, o Grupo Saldanha e o Laboratório de Farmacologia Pediátrica da USP. Ela abriu a pasta e tirou o primeiro conjunto de slides. Trata-se de um composto com perfil de distribuição bicompartimental assimétrico, o mesmo que identifiquei naquele quadro, que demonstrou nos ensaios preliminares eficácia significativa para uma alteração enzimática metabólica de ocorrência rara em população pediátrica. O auditório estava completamente quieto. Fernanda apresentou os dados com a clareza didática que havia sido observada 1 ano antes, não como performance, mas como hábito. Ela não simplificava desnecessariamente nem complicava para impressionar. Apresentava o que era, com a precisão de quem respeita tanto o assunto quanto quem está ouvindo. Quando chegou à última sessão da apresentação, ela parou por um momento. Preciso contextualizar algo, ela disse. Quando iniciei essa pesquisa, eu tinha um interesse técnico no composto,
Mas havia também um interesse que não declarei publicamente, porque precisava de dados antes de torná-lo relevante. A sala ficou mais quieta ainda, se isso era possível. Meu filho Pedro tem a condição metabólica que este composto demonstra potencial de tratar. Ela pausou. Fui eu a pesquisadora e fui eu a mãe. Esses dois papéis coexistiram neste trabalho. Tomei todas as medidas para garantir que um não contaminasse o outro. Revisão externa, colaboração independente, dados publicáveis. Mas considero honesto que esta sala saiba que havia uma razão pessoal pela qual eu levei esse problema para o laboratório às 3 da manhã mais de uma vez. Houve um silêncio diferente de qualquer outro que ela havia experimentado naquele auditório. Não era o silêncio da surpresa, nem o da espera. Era o silêncio de 380 pessoas, escolhendo simultaneamente ouvir com a parte de si mesmas, que entende que ciência é feita por pessoas com histórias. Pedro tem 7 meses, ela continuou. Os ensaios preliminares são promissores, há caminho a percorrer, mas há caminho. Na terceira fileira, Henrique Saldanha tinha os olhos fixos no palco, com uma expressão que ela não conseguia classificar completamente dali, mas que não era a expressão de um homem calculando, era a expressão de um homem prestando atenção. Depois da apresentação, quando os aplausos terminaram e o auditório começou a se dissolver em conversas e corredores, Fernanda ficou parada por um momento no centro do palco, com a pasta fechada debaixo do braço e o quadro negro às suas costas. O professor Renato subiu ao palco e ficou ao lado dela sem dizer nada por um momento. Depois disse em voz baixa que havia uma fila de pesquisadores que queriam conversar com ela. Ela assentiu. Haveria tempo. Mas antes disso, ela se virou para o quadro negro. Pegou o mesmo giz curto da bandeja, havia pedido que deixassem lá especificamente aquele, e escreveu uma frase na parte de baixo do quadro, abaixo da equação que ainda estava lá do ano anterior. Eram 7 palavras. Talento não tem uniforme. A ciência não tem dono. Ela colocou o giz de volta, se virou e desceu os 2 degraus do palco para encontrar as pessoas que a esperavam. 6 meses depois do segundo congresso, a Universidade Federal de Brasília inaugurou um laboratório que não estava previsto em nenhum plano institucional dos 3 anos anteriores. Era um espaço no térreo do Bloco de Ciências da Saúde, antes ocupado por um depósito de materiais de limpeza que ninguém havia sabido para que usar, com bancadas novas, equipamentos modernos e uma janela larga que dava para o pátio central, onde as árvores do cerrado cresciam com aquela obstinação silenciosa que Fernanda havia aprendido a admirar. O nome do laboratório estava na placa de acrílico fixada à porta. Laboratório de Identificação e Desenvolvimento de Talentos em Pesquisa. LIDEP. Não havia sobrenome famoso na placa. Não havia nome de patrocinador. Era apenas o nome do lugar e do que ele se propunha a fazer. A ideia havia nascido numa conversa entre Fernanda e o professor Renato, 3 meses após o segundo congresso, em uma tarde de quarta-feira em que nenhum dos dois tinha reunião marcada e o café da sala do departamento havia ficado bom. Ela havia falado sobre algo que a incomodava desde aquele ano. Não o que havia acontecido com ela, especificamente, mas o padrão do qual sua história era apenas um exemplo. Quantas Fernandas havia em quantos campi do Brasil, limpando corredores que um dia foram seus, carregando conhecimento em avenais de trabalho, invisíveis para um sistema que havia falhado em vê-las? Renato havia ficado quieto por um tempo. Depois disse: "Então vamos criar uma forma de vê-las." O LIDEP funcionava como um programa de identificação ativa. Não esperava que os talentos se revelassem em situações dramáticas diante de 300 pessoas. Ia até onde estavam. Parceria com o setor de recursos humanos da universidade, com a terceirizada de serviços gerais, com as portarias e os restaurantes universitários. Um formulário simples, voluntário, anônimo se a pessoa quisesse, perguntando sobre formação anterior, áreas de interesse, se havia algum trabalho interrompido que a pessoa gostaria de retomar. Sem promessas grandiosas, apenas perguntas honestas. Nos primeiros 4 meses, 43 pessoas responderam ao formulário.
Havia um auxiliar de jardinagem com graduação incompleta em biologia que havia saído por razões financeiras e nunca voltado. Uma cozinheira do restaurante universitário com mestrado em química de alimentos e um artigo publicado numa revista regional que ninguém havia lido. Um guarda de segurança do turno da madrugada que havia passado 2 semestres num programa de engenharia antes de precisar trabalhar em período integral. Cada história era específica. Cada interrupção tinha suas próprias razões, financeiras, familiares, burocráticas, às vezes uma combinação de todas as 3, com um acidente de percurso no meio. Não havia vilão único em nenhuma delas, da mesma forma que não havia em sua própria. Havia um sistema que havia sido construído assumindo que as pessoas com capacidade acadêmica chegavam ao sistema com as condições materiais para nele permanecer, e que quando saíam, era porque tinham escolhido sair. O LIDEP não resolvia o sistema. Fernanda era a primeira a dizer isso, com a clareza de quem não tolera wishful thinking em ciência ou em política institucional. O que fazia era abrir uma fresta, criar um mecanismo de retorno para quem havia caído pelos vãos, com bolsas reconstituídas, flexibilidade de horário, acesso ao laboratório fora do expediente padrão se necessário. Henrique Saldanha havia contribuído com o financiamento inicial do LIDEP, não como gesto redentor, mas como contrato com metas e prestação de contas, da mesma forma que qualquer parceria institucional. Fernanda havia insistido nisso. Ele havia concordado sem resistência, o que continuava sendo para ela o dado mais revelador sobre o que a experiência havia feito com aquele homem. Eles não eram amigos. Fernanda não sabia se jamais seriam, e havia decidido que tudo bem. Havia entre eles um respeito construído sobre consequências reais e trabalho real, mais sólido, na sua avaliação, do que muitas relações que começavam com simpatia e não construíam nada além dela. Pedro tinha 13 meses quando o LIDEP foi inaugurado. Ele estava presente na cerimônia de abertura, ainda não por escolha própria, mas porque Fernanda o carregou nos braços enquanto o reitor discursava e Renato cortava a fita com uma tesoura que claramente havia sido trazida de casa porque era grande demais para a plaquinha. Pedro passou a cerimônia inteira olhando para as árvores do pátio com aquela atenção inscrutável que não havia mudado desde os primeiros dias. Os exames de acompanhamento mais recentes eram bons. Havia caminho a percorrer ainda. O composto estava em fase de ensaios clínicos e Pedro fazia acompanhamento regular com uma equipe pediátrica que Fernanda havia montado com o cuidado de quem sabe o que está fazendo. Mas havia estabilidade e havia, acima de tudo, perspectiva. Fernanda estava naquele dia há 8 meses de concluir o doutorado. Tinha 3 artigos novos submetidos, 2 em coautoria com a professora Helena Moraes, um solo. O terceiro artigo solo era sobre o composto, sobre a identificação do perfil bicompartimental, sobre a hipótese de redirecionamento terapêutico. Havia uma nota de rodapé no terceiro artigo que dizia, em linguagem acadêmica precisa. A hipótese central deste trabalho foi formulada originalmente às 4h23 da manhã, no auditório do Bloco C da Universidade Federal de Brasília, durante a execução de tarefas de serviços gerais. Ela havia colocado aquela nota ali com deliberação. Era um dado metodológico e era também uma afirmação. Naquela tarde de inauguração, depois que o reitor foi embora e Renato foi para uma reunião de departamento e as pessoas foram saindo aos poucos, Fernanda ficou sozinha no novo laboratório por alguns minutos. Pedro estava com Dona Conceição no corredor. O cheiro do espaço ainda era de tinta nova e plástico de embalagem. Em breve seria o cheiro certo, o de solvente e ar-condicionado frio. Ela passou a mão na superfície da bancada. Colocou o caderno de capa preta sobre ela. O mesmo, já com 2/3 das páginas preenchidas. Abriu na página nova que havia marcado naquela manhã. No topo da página, escreveu a data. Depois ficou quieta por um tempo, olhando para as árvores do cerrado pela janela larga. Uma garça havia pousado no gramado do pátio, branca, imóvel, com aquela qualidade específica de presença que os animais têm quando não sabem que estão sendo observados.
Fernanda ficou olhando para a garça por um longo tempo. Depois baixou os olhos para o caderno e começou a escrever. Fim da história. Se a história de Fernanda tocou algo em você, aquela sensação de reconhecer alguém que carrega mais do que aparenta, alguém que continua mesmo quando o mundo para de olhar, então você sabe exatamente por que este canal existe. Aqui, toda semana, há uma história nova esperando por quem tem coragem de ouvir até o final. Se você chegou até aqui, você é esse tipo de pessoa. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e nos diga nos comentários qual parte da história de Fernanda ficou com você. Cada comentário é uma forma de dizer que histórias como essa importam. E elas importam porque são reais, não nos fatos, mas no que revelam sobre o que somos capazes de carregar e de construir quando alguém finalmente decide olhar.